Pensa no lugar mais chato do Brasil, aquele que você evita ao máximo. Fila, senha, papelada, um carimbo aqui, uma assinatura ali e uma taxa que você paga sem entender direito por quê. O cartório. Agora segura essa. Esse lugar entediante, de carimbo e fila, esconde a profissão mais bem paga do Brasil inteiro. Mais bem paga que médico, mais que juiz, mais que empresário de sucesso. E o mais absurdo não é nem quanto o dono de um cartório ganha. É o motivo pelo qual você, mesmo que quisesse, provavelmente nunca vai poder abrir um. Hoje eu vou te mostrar com números reais quanto realmente entra no bolso do dono de um cartório. E te garanto, quando você entender como essa máquina funciona, você nunca mais vai olhar para aquele carimbo do mesmo jeito. Vamos direto ao que interessa, porque esse número é difícil de acreditar. Segundo dados da própria Receita Federal, o titular de um cartório, o dono, digamos assim, tem uma renda média de R$ 156 mil por mês. Não por ano, por mês. Para você ter uma noção, isso faz do dono de cartório oficialmente a ocupação mais bem paga do país inteiro. Em segundo lugar, vem advogados do setor público, com uma média de 35 mil. Ou seja, o dono de cartório ganha, em média, quase 5 vezes mais que o segundo colocado. Mas essa é a média, e média esconde os extremos. Porque enquanto alguns titulares em cidades pequenas ganham pouco, os grandes cartórios de bairros nobres jogam num outro campeonato. No Distrito Federal, a renda média de um titular de cartório chega a R$ 530 mil por mês. E tem casos documentados de cartórios em regiões nobres do Rio de Janeiro que faturam R$ 5 milhões por mês, garantindo ao dono mais de R$500 mil líquidos. Todo mês. Um promotor de justiça resumiu isso de um jeito que dá para sentir o tamanho da distorção. Ele disse que existe titular de cartório que ganha, sozinho, mais do que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal ganham juntos. Agora, aqui é onde fica interessante, porque se ganha tanto assim, você provavelmente está pensando a mesma coisa que eu pensei. Então, por que todo mundo não abre um cartório? E é aí que mora o segredo mais bizarro dessa história, porque abrir um cartório é praticamente impossível, e o motivo vai te surpreender. Mas calma, que eu já vou te explicar exatamente por quê. Guarda essa pergunta na cabeça. Para entender o tamanho desse dinheiro, você precisa entender uma coisa que quase ninguém sabe. O cartório não é uma empresa comum, mas também não é um órgão público comum. Ele é uma coisa híbrida. E é nesse meio termo que a mágica acontece. Funciona assim: o cartório presta um serviço público, registrar seu nascimento, seu casamento, a compra da sua casa. Mas quem opera esse serviço não é o governo. É um particular, uma pessoa física, que recebeu o que se chama de uma delegação pública. Na prática, o Estado dá para essa pessoa o direito exclusivo de carimbar. E não é força de expressão. Quando alguém passa no concurso e assume um cartório, o Estado entrega a ela uma coisa chamada fé pública. Significa que tudo que aquela pessoa certificar passa a valer como verdade oficial, com força de lei. Pensa no poder disso. Você não pode provar que é dono da sua própria casa sem passar por ela. Não pode se casar oficialmente sem passar por ela. Não pode registrar seu filho sem passar por ela. É um serviço que todo mundo é obrigado a usar em algum momento da vida e que só uma pessoa, naquela região, tem permissão para oferecer. Isso tem um nome. Chama-se monopólio. Só que um monopólio protegido pela própria lei. E como o dono ganha? Através dos emolumentos, que é o nome chique daquela taxa que você paga. De cada valor cobrado, uma parte, de 30% a 50%, vai para o Estado e para o Tribunal de Justiça. O resto fica com o cartório para pagar funcionários, estrutura.
e o lucro do dono. E o volume é gigantesco. Só em 2025, estima-se que o setor de cartórios movimente 31 bilhões e meio de reais no Brasil. Uma única escritura de um imóvel caro pode gerar mais de 50 mil reais em emolumentos numa tacada só. Agora você já entende de onde vem o dinheiro, mas ainda não respondi àquela pergunta que ficou no ar. Se é tão lucrativo, por que quase ninguém consegue abrir um? Chegou a hora de fechar aquela conta que ficou aberta lá no começo. Se o dono de um cartório ganha, em média, 150 mil por mês, por que você não pode simplesmente abrir o seu? A resposta tem duas camadas, e as duas são fascinantes. Primeira camada: você não compra um cartório, você não herda um cartório, você conquista o direito de operar um, e só através de concurso público. E aqui tem uma reviravolta histórica que muita gente não sabe. Até 1988, os cartórios eram praticamente hereditários. Passavam de pai para filho, como uma herança de família, uma verdadeira dinastia do carimbo. A Constituição de 88 acabou com isso. A partir dali, todo cartório vago passou a ter que ser preenchido por concurso público, sem exceção. Ou seja, aquela ideia de que cartório é coisa de família rica que passa de geração em geração, isso é passado. Hoje, oficialmente, é meritocracia por concurso. Segunda camada, e é aqui que o muro fica quase intransponível. Esse concurso é um dos mais brutais do Brasil. Não basta ser bacharel em direito. Você precisa passar por até 5 etapas: prova objetiva, prova escrita, prova oral, avaliação de títulos e investigação social, tem exame psicotécnico, tem avaliação de conduta. E a concorrência é assustadora. Um dos últimos concursos de Santa Catarina teve mais de 31 candidatos disputando cada vaga. Todos bacharéis em direito, muitos com anos de estudo e cursos preparatórios específicos só para tentar. E mesmo que você passe, tem outro detalhe: você não escolhe livremente qual cartório vai assumir. A escolha segue a ordem de classificação. Os primeiros colocados ficam com as serventias mais lucrativas das capitais. Quem passa mais atrás fica com o que sobrou, que pode ser um cartório de cidade pequena, faturando pouco. Então, junta tudo. Um monopólio protegido por lei, que não pode ser comprado, não pode ser herdado, e cujo acesso passa por um dos concursos mais difíceis do país. É por isso que os donos de cartório formam um clube fechadíssimo. No Brasil inteiro, são pouco mais de 10 mil titulares. 10 mil pessoas com a chave de uma das máquinas de dinheiro mais protegidas que existem. Agora você entende por que aquele carimbo vale tanto. Mas tem uma última camada nessa história, e talvez seja a mais indignante de todas. Você lembra que o cartório cobra os tais emolumentos, certo? Pois é, o valor desses emolumentos muda de forma absurda de um estado para o outro, pelo mesmíssimo serviço. Olha esses exemplos reais. Declarar uma união estável em Santa Catarina custa R$ 103. O mesmíssimo ato em São Paulo custa quase 600. Em Minas Gerais, mais de 600. E os extremos são de cair o queixo. Protestar uma dívida de R$ 25 mil custa R$ 69 no Ceará. O mesmo protesto no Piauí custa mais de R$ 4 mil. Isso é uma diferença de mais de 5.000% pelo mesmo serviço. E o mais surreal, um testamento pode custar R$ 900 em Santa Catarina ou chegar a R$ 210 mil em Minas Gerais. Por que essa diferença gigantesca existe se o serviço é idêntico? A resposta tem um nome: lobby. Os reajustes dessas taxas são discutidos nos tribunais de justiça e aprovados pelos deputados estaduais. E adivinha quem tem forte influência nessas discussões? Exatamente quem lucra com elas. Estimativas apontam que um paulistano pode gastar, ao longo da vida inteira, mais de R$ 150 mil só em cartório.
Um cidadão de outro estado gastaria muito menos ou até mais, dependendo de onde nasceu. E o mais irônico de tudo, apesar de tudo isso, os cartórios são o serviço com maior grau de confiança da população brasileira, 76% de aprovação. As pessoas reclamam da fila e do preço, mas confiam no carimbo. E essa confiança é, no fundo, o produto mais valioso que o cartório vende. Então, no fim das contas, vale a pena ser dono de um cartório? Do ponto de vista financeiro, é quase imbatível. É um monopólio legalizado, à prova de crise, com uma demanda que nunca acaba, porque as pessoas nunca vão parar de nascer, casar, comprar imóveis e morrer. É uma das poucas máquinas de dinheiro do Brasil que o próprio Estado protege por lei. Mas é do tamanho do prêmio. O caminho até lá é uma das barreiras mais altas do país. Anos de estudo, um concurso brutal com dezenas de candidatos por vaga e nenhuma garantia de que você vai ficar com um cartório lucrativo no fim. E uma vez lá dentro, o titular responde pessoalmente por qualquer erro que cause prejuízo. O poder da fé pública vem com o peso da responsabilidade. A verdade honesta é essa. O dono de cartório não ficou rico por sorte, nem por herança, pelo menos não desde 88. Ele ficou rico porque conquistou a chave de um sistema que quase ninguém consegue destrancar. E é justamente essa dificuldade que mantém o clube pequeno e os lucros altos. Agora eu quero saber de você nos comentários. Sabendo de tudo isso, você acha justo o modelo de cartório no Brasil? Deveria continuar assim ou virar um serviço do Estado como em outros países? Comenta aí que eu leio tudo. E se essa máquina de dinheiro protegida te surpreendeu? Espera até ver a próxima. Existe um negócio no Brasil que é proibido, que todo mundo conhece, que movimenta bilhões nas sombras e que ninguém nunca te explicou como funciona de verdade. Tá aqui na tela o próximo vídeo. Clica e vem comigo. Esse é o código do mercado. A gente abre o caixa que ninguém te mostra. Até o próximo.